Olá, no Casa e Companhia de hoje você acompanha a nossa equipe em mais um giro pela Casa Cor Santa Catarina 2012, que acontece no Morro da Lagoa. Nesta passarela de decoração, multiplicam-se ideias e soluções. Aproveite e adeque as propostas apresentadas ao seu estilo, ao seu jeito de viver e de morar. Continue conosco, o Casa e Companhia está só começando. Casa e Companhia na Casa Cor, este é o Jardim da Lagoa. O projeto é da designer e paisagista Rosângela Buitoni. Meu conceito seria criar áreas de contemplação e de convivência. Dentro da área de contemplação eu tenho ali uma pracinha com orquidário, uma área de um lago com cascata, para que a água em movimento traga essa energia para o local, e um deck com pergolado, onde eu montei uma churrasqueira e um espaço gourmet, e aqui um spa com um lugar para relaxar. A ideia desse grande tapete vermelho no centro do espaço. Esse tapete vermelho que a gente tinha um tema para desenvolver, que era moda. E aí eu criei uma passarela onde o modelo é você. Isso termina ali para o espelho. Claro que uma passarela não vai terminar numa parede. Então eu criei um espelho para que você possa se ver desfilando, né? Esse anexo de churrasqueira e cozinha gourmet? Então, o espaço gourmet é um local em que os homens gostam muito no jardim. Então eu criei a churrasqueira, coloquei uma chopeira, que é uma coisa que combina muito churrasco com cerveja, né? Para que as pessoas possam realmente aproveitar e conviverem com os familiares, os amigos no jardim. Um jardim para estar, para permanecer mesmo. Escolhas de mobiliário, Rô? Tá, o mobiliário, eu utilizei aqui o mobiliário da MAC. A MAC me forneceu todo o mobiliário, porque eu gosto muito do mobiliário que eles têm. É um mobiliário bom, durável e que tem um peso. Isso aqui pode ventar e ele não sai voando, né? Eu utilizei também as peças em ferro para dar aquele ar retrô para o meu ambiente, que eu gosto dessa coisa que dá um aconchego. Sua primeira Casa à Cor num espaço privilegiadíssimo, com vista fabulosa da Lagoa, Rô. Feedback do público, dos visitantes. O pessoal está adorando, está adorando. E essa vista maravilhosa que a gente tem aqui para a Lagoa foi o que me inspirou a trazer esse deck para cá. Continuamos o nosso passeio pelo evento Casa e Companhia na Casa Cor. Este é o Bar da Casa. O projeto é dos arquitetos Aline e Eduardo Dinardi e Anderson Pitts. A gente pensou assim, em trabalhar com algumas paredes com revestimento. Inclusive a gente trabalhou com xadrez numa parede. Esse xadrez é feito com tecido e com espuma embaixo. Então ajuda um pouco na absorção sonora do ambiente. E no outro lado, na outra parede, a gente trabalhou com espelho para dar aquela ideia de ampliação também para o ambiente. E as texturas também, a textura da madeira cortada, né, que é o cabo de vassoura cortado, que é o revestimento da Mozart, que eu acho que ficou bem interessante. Que está em parte das paredes e no teto também, combinado com gesso e espelho. Isso, foi até meio inusitada a colocação no teto, até eles se surpreenderam, assim, porque eu acho que ficou bem interessante. Muita gente acha que é rolha, até pelo fato de ser um bar, mas são cabos de vassoura cortadas. Ideia da iluminação? Trabalham com embutidos, pendentes? A iluminação é bem intimista, a gente procura trabalhar com uma iluminação bem suave, assim. O pendente é um pendente bem diferente, é da marca Bertolucci, né, que é vendida na loja Ouse. Primeiro nós definimos a parte fixa, né, que é a própria bancada, e o banco, que são dois elementos bem marcantes dentro do ambiente. E depois a gente trabalhou com elementos soltos. Então, a poltrona transparente, a gente procurou trabalhar algo confortável, e a escolha da transparência foi até para ela ficar leve dentro do ambiente. É a pachá, a poltrona pachá. Fora isso, vieram banquetas altas também. As banquetas altas que são do designer Jader Almeida, que são lindíssimas, premiadas. O Jader Almeida era daqui de Joinville, então é nosso designer daqui de Santa Catarina, que eu acho que valia a pena valorizar. Né? Fora isso, trouxeram uma geladeira antiga, de fato, não? Uma réplica? É, uma geladeira antiga. Na verdade, a geladeira era do meu avô, ele ia jogar fora, eu falei não. Ele ganhou de casamento em 1950 a geladeira, então a gente reformou ela já 2 vezes. E é o nosso xodózinho, veio para mostra, mas volta para nossa casa.
Casa e Companhia circulando na Casa Cor Santa Catarina. Este é o Family Room, o projeto dos arquitetos Raquel Ramos e Eduardo Schmidt. Você me contou de antemão que o layout aqui estava complicado. Isso, quando a gente chegou para fazer a iniciação da concepção do projeto, a gente se deparou no ambiente com uma coluna que estava bem no centro do ambiente, que é um desafio para qualquer projeto de interiores quando a gente se depara com essa situação, né? E para tirar partido dessa coluna que estava no meio do ambiente, a gente criou esse elemento que é a lareira e que faz a ligação de todos os pequenos espaços que tem dentro desse ambiente e faz então lá o coração da sala, digamos assim. Opção pelo preto nesse elemento? O preto, assim como o dourado, está vindo com tudo para decoração, o dourado está em alta e para contrabalancear um pouco esse preto, a gente usou bastante o dourado, pontuando em algumas peças. Trouxeram peças soltas, sofás e poltronas, mas também tiraram partido de um nicho aqui, como assento. Um cantinho mais para relaxamento, como o ambiente se trata de relacionamento familiar, né? Então, um cantinho para relaxar mesmo, mais um spa dentro do próprio ambiente. E sobre escolha de peças soltas, o que você pode falar? Trouxemos bastante variedades, um sofá com cristal, né? Até para compor esse luxo que a gente veio propor. Lustres em cristal, peças importadas, então uma coisa para compor, não muito rebuscado, uma coisa mais clean, mas realmente compondo o ambiente. Essa ideia do quarteto de poltronas é uma ideia boa de conversação, de espaço de conversação? Sim, até porque a gente tem uma mesa de tabuleiro, né, que tu pode fazer um xadrez, uma dama, então essas cadeiras eggs elas vieram realmente para compor. Né? E também para tomar um champanhe, que o ambiente também propõe. Essa mesa é outro foco de atenção. Isso, também. Ela é inspirada na lapidação de um diamante, então ela é toda facetada, em córion translúcido e muda de cor. Escolhas de arte. A escolha de arte seria a tela do Caio Borges, né? Ele fez especialmente, né, para Casa Cor e retratando a família, o relacionamento familiar. Depois do intervalo, você confere mais algumas propostas apresentadas na Casa Cor Santa Catarina. É um instante só, não sai daí. Casa Cor Santa Catarina 2012, essa é a Varanda Yacht Brasil. O projeto é do arquiteto Pedro Nunes e da decoradora Andréa Coelho. Nós pensamos em deixar a varanda com uma cara gostosa. E inclusive todo mundo que está chegando está dizendo bem isso. Ai, que gostoso esse espaço, dá vontade de ficar aqui. Qual é a ideia? A pessoa que habita esse espaço, ela tem um barco, que é um bem de luxo, mas ela também tem coisas pessoais, ela viaja, ela faz coleções e a gente marcou para dar uma cara náutica também as cores, né? Trabalhamos bastante com o azul marinho, o branco e o vermelho. E basicamente uma das coleções que está em destaque são as placas. São placas de decoração, de lugares visitados. Ela mistura coisas ordinárias e extraordinárias. Exatamente, coisas que ela gosta, porque eu acho que a decoração tem que ser democrática. Você justamente pode fazer isso, a pessoa pode ter uma pecinha de R$5 até um iate valioso. Uma tarrafinha tem aqui, singelo. Exatamente, como essa mesa que ele tem, as conchas que ele pegou na viagem, mas ele tem um abajur da Ouse, por exemplo, que é uma peça de design, a luminária, é uma pessoa que prima pelo conforto, os móveis são muito gostosos, são da via artística e, enfim, a gente quis dar essa cara de aconchego. Só tem um barcão e também tem um barquinho aqui, uma pequena embarcação artesanal até. Exatamente. Essa peça é de um artesão do Perequê aqui em Porto Belo. É uma canoa que navega, inclusive, ela só pesa 17 quilos e é uma peça toda feita à mão, a marchetaria, é uma fibra recoberta com a madeira,
que as pessoas estão ficando encantadas também de ver. E a pegada da ambientação do barco, André? Eu vi ali muitos algodões, tecidos naturais. Então, quando eu faço barco, eu gosto de desmistificar essa coisa do luxo na decoração dos tecidos, principalmente. Tem muita gente que gosta de trabalhar com seda pura. Eu acho que o barco é uma coisa onde você fica totalmente com a tua família, à vontade, você senta molhado, então lá dentro você se torna uma pessoa muito simples. Então eu acho que as coisas têm que ser boas, porém de fácil utilização. Por isso que eu trabalho com esses materiais. Luxo, mas sem ostentação? Luxo, mas sem ostentação, exatamente. Luxo e conforto. Casa e Companhia na Casa Cor Santa Catarina. Este é o home office do empresário. O projeto é da arquiteta Francine Faraco. Então, aqui a gente tem apenas 26 metros quadrados, mas para a gente conseguir 3 ambientes, porque o conceito era justamente esse, né, de conseguir ter um espaço onde o empresário pudesse receber seus clientes, seus fornecedores, ele atende em casa, então eu coloquei divisórias vazadas. A gente tem 2 elementos de divisórias para dar uma amplitude, dar uma continuidade, mas ao mesmo tempo delimitar os espaços, né? O espelho também é um elemento legal que dá amplitude. Que material é esse? A gente tem uma divisória em resina, que até ela faz uma releitura a elementos mais antigos, aqueles elementos que a gente usava na casa da vovó, nas varandas. Ele faz uma releitura, mas numa estamparia assim, mais xadrez, uma conotação mais masculina. E também esse aspecto de concreto, essa pintura mais rústica. Vieram ainda esquadrias de aço inox com a persiana? A gente tem esquadrias em vidro, então ele também é translúcido, e a persiana ele já dá essa privacidade ou não, né? Então tu tens a opção de escolher se queres deixar essa translucidez ou realmente fechar e ter uma reunião mais secreta, vamos dizer assim. Escolhas de mobiliário. Então, aqui a gente tem um mobiliário alto padrão. Até eu contei com o nosso fornecedor, a J. Zilioto. E essas cadeiras são cadeiras assinadas, super ergonômicas, tem essa preocupação tanto com a ergonomia quanto com o conforto. E a estética delas também. Então, a gente tem a Generation, que são as cadeiras que são inclusive assinadas, são cadeiras bem especiais. E umas cadeiras italianas também que a gente colocou para compor a sala de reuniões. Tem uma pincelada retrô também? Tem um pouquinho também de cada estilo, né? Eu costumo trabalhar com estilo mais contemporâneo e algo mais retrô. O frigobar, ele faz essa alusão, assim, do retrô, de uma coisa mais de anos 70, né? Uma coisa... O vermelho também deu uma quebrada nesses tons mais sóbrios, que são tons mais masculinos. Trouxe o vermelho, trouxe o limão, para quebrar um pouquinho e deixar mais despojado também. Escolha de arte? A gente tem uma tela da artista plástica Beta Manfroni, que auxiliou aqui a gente, foi bastante especial porque ela trouxe essa cor, a explosão de cor que estava faltando aqui para o espaço. Casa e Companhia num passeio pela Casa Cor Santa Catarina. Este é o Loft Made in Brasil. Espaço assinado pela arquiteta Juliana Pipe. O que pesou mais na concepção desse espaço? Razão ou emoção, Juliana Pipe? Eu acho que é emoção, né? Quando eu pensei assim, vou trabalhar o tema Brasil. De onde é que surgiu isso tudo? Bom, um dos temas da Casa Cor é moda. Aí comecei a pesquisar o que eu vou falar, de quem que eu vou falar. E a gente tem uma oportunidade um pouquinho de viajar. Então, por que não falar do Brasil, que é moda? O Brasil é moda no mundo todo, né? E dentro dessa ideia, as escolhas que você trouxe para cá? Como eu queria trabalhar com produtos nacionais e móveis, todos assinados por designers nacionais, eu fiz uma pesquisa bem grande. Quem são os que estão mais em evidência? Então entra aí o Jader Almeida, que assina a Estante Clip, entra Maurício Arruda, que assina a Cristaleira, que não é uma cristaleira, mas parece com caixa de feira. Então eu dei uma pincelada desses designers. E além disso, pesquisando as cores também, né? As cores que são do Brasil, muito tropicais e que também estão na moda aí no mundo todo. As atenções também se voltam para esse painel de fundos da cama, esse painel vazado que explora o pé direito altíssimo aqui. Isso, aqui eu tenho um pé direito de 5 metros. E desde a concepção toda do projeto, eu sempre pensei nesse olhar do visitante chegar no ambiente e ter como pano de fundo essa paredona aí de corações que faz a cabeceira de cama, né? Que material é esse? É um bloco de cimento da Resimix
E ele tem dois formatos só que, intercalando, vão formando algumas posições dos corações. Esse casal é apaixonado, mas também descoladíssimo e antenado. É isso mesmo, um casal bem descolado. Anotar aqui pelo sofá, que é todo despojado de jeans mais surrado, mais descolado mesmo. Essas poltronas com palhinha e madeira. Essas poltronas também é um xodó. Ela é uma composição de duas poltronas assinadas da coleção Vira-Lata da Carbono, que é uma empresa bem bacana, bem jovem também no Brasil. E que aí ela traz uma pegada do retrozinho da vovó com esse desenho diferente. Madeira de demolição. Nos meus projetos eu sempre uso madeira de demolição ou itens de reuso. E eu acho que isso faz parte um pouco da nossa história. A gente é um país que a madeira é muito evidente, não só as madeiras agora certificadas, enfim, que a gente também procura trabalhar no mobiliário, mas também, por que não, o reuso, contando um pouquinho da nossa história. E nessa cozinha você combina madeira de demolição com materiais mais tecnológicos, mais contemporâneos. Isso, nessa cozinha eu explorei uma ilha que é de 3 metros, 3 por 1,30, essa ilha é enorme. Todos os equipamentos ficam nela, exceto a geladeira, que fica mais de canto aí na cozinha, mais descolado. E também uma cor diferente, um púrpura, né, dando uma ideia de que a cozinha também pode ser valorizada. Além disso, também os puxadores muito sofisticados nessa cozinha, embutidos, que são super práticos também, né, não fica nenhum elemento aí para fora do armário e que dão também esse charme, é o brinquinho aí do móvel. São da Altero e são também de design nacional. A gente vai para o intervalo e na volta tem mais Casa Cor. É rapidinho, Casa e Companhia volta no instante. Casa e Companhia na Casa Cor, que este ano acontece no topo do Morro da Lagoa. Este ambiente é o Verde Casa Loft. O projeto é da arquiteta Helena Rocha. Que elementos trazem sustentabilidade a essa construção? Então, a arquitetura é uma arquitetura moderna, só que ela tem o diferencial dela ser construída de madeira de reflorestamento, para quebrar o conceito da casinha de madeira ser só uma casinha simples. Em contrapartida, também aberturas em PVC, isso é PVC? Não, essa aí é uma madeira maciça, tá? E ela recebe um tratamento automotivo, por isso que ela tem um acabamento perfeito. Madeira na fachada e muita pedra no interior, até compondo com a ambientação. Isso, eu quis botar aqui a ardósia ferro, que é uma pedra muito comum, só que ela foi cortada de uma maneira diferente, que fica mais moderna, com a junta seca. E também no banheiro nós temos uma outra pedra também que é bem comum no mercado. Conceito de ambientação. Que depoimento tinha que ter essa decoração? Então, ele é um industrial clássico. Então eu procurei usar as chapas de ferro, que elas vão enferrujando ao longo do tempo. E quando a pessoa quiser, tá enferrujado o suficiente, ela passa um verniz, faz um tratamento, que vai ter que ter uma manutenção, né? E também eu misturei com os móveis clássicos de alto padrão. Um dos elementos que chama a atenção aqui é essa bancada que está apoiada num pé antigo também. Sim, essa bancada ela divide a área da cozinha da área de jantar, o apoio do jantar. E ela recebeu uns pés que eram de uma escadaria antiga, que eu encontrei no antiquário. Alguns elementos antigos, mas vários elementos contemporâneos também, essa dupla coifa. Então, a dupla coifa, o fogão, a torneira, as louças que são novas, só que retrôs. Então eu quis misturar bastante. As atenções também se voltam aqui para essa lareira. É etanol? É etanol. E por ser a álcool, tu pode transportá-la, por não ter um ponto fixo de gás ou de uma chaminé. Por isso eu fiz de vidro, para lembrar um ar industrial, e coloquei as rodinhas, para ter a praticidade de levar para todos os lugares. Casa e Companhia circulando na Casa Cor, este é mais um anexo do evento, Espaço Belvedere, o projeto do arquiteto Sidney Machado. Fizemos a maior parte da estrutura com metal, foi feita estrutura metálica para poder nivelar essa laje que tinha aqui antes inclinada. A cobertura com um toldo retrátil,
que a proposta é que a gente possa abrir em alguns dias, tá, com esse espaço mais integrado com a área externa, para dar essa característica de área externa e também para poder visualizar todo o entorno, né, toda a vista, os grandes vãos com vidro, né? Então, para os fechamentos, a gente utilizou as esquadrias de PVC da LOM e permitiu ter uns vãos maiores, né, e também fazendo essa interação maior do interior com o exterior da casa. Ambientação, o que vocês pensaram? A ideia era de um mobiliário solto, leve, né? Então era um mobiliário de alumínio, as mesas de alumínio, mobiliário externo também alumínio, com essa composição de área interna e externa. E para dar um pouco mais de conforto para a área interna, esse mobiliário de lona da Italsofa. Tem medo da cor também, pinceladas de cor fortes. A base é neutra, né? Então um piso neutro, paredes neutras, né? Um pouco de madeira para dar um pouco de aconchego também, e aí entraram algumas cores mais vibrantes, como o coral, né, que ajuda a composição do espaço interno, a geladeirinha em vermelho também, os puffs de corda náutica também em vermelho, e perto dessa paleta de cor os tons de laranja, né, que foi usado na sacada e na mesa de jantar. Chama atenção também esse revestimento no interior do nicho. Material que é lançamento, a linha Rio Retrô, traz uma ideia do ladrilho hidráulico, né? Então, uma composição, uns tons que eu gosto muito de utilizar, que dá um ar de serenidade, e acabou fazendo uma composição bonita com o espaço, né? Obrigada pela audiência. Você assistiu Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site caseciatv.com.br. Aproveite bem o seu dia, divirta-se. A gente se vê.